Vestes sujas. Definitivamente, esse é um dos estudos mais importantes que eu já fiz, que eu considero limpando as vestes da noiva do Senhor Jesus Cristo. Vamos entender por que Paulo se preocupou tanto em limpar as vestes da noiva e apresentá-la a noiva como uma virgem e aprovada ao Senhor. Vamos entender nas epístolas por que os apóstolos estavam tão preocupados com falsa doutrina que estava entrando no meio da igreja, e a carta de Judas, incrivelmente a carta de Judas, com apenas um capítulo, ele consegue ser preciso e cirúrgico referente a falsas doutrinas no meio da igreja. Olha só, já no início, nessa introdução, eu quero pedir para você ficar até o final, que o final desse estudo é incrível e vai abençoar você. A gente quer deixar uma exortação para o corpo de Cristo também, e eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Vem com a gente, porque esse estudo é sério e a Igreja de Cristo precisa limpar as suas vestes para o dia final, o grande dia do Senhor, o arrebatamento da igreja. Vem com a gente. Paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui recebendo o Wilber em São Paulo, aqui em casa, tá passando os últimos dias de férias aqui em casa, e a gente vai fazer esse estudo incrível junto, então a gente vai compartilhar a tela, não preciso mais ele lá no Rio de Janeiro, eu aqui em São Paulo, agora os dois aqui em São Paulo. Seja bem-vindo, Wilber, e esse tema eu acho que tem que mexer com todo cristão. É verdade, então mais um dia aqui em São Paulo, nessa fria São Paulo, mas a gente vai ver esse estudo importante, a gente vai ver o zelo que todos os apóstolos e profetas tinham com esse termo, nessa santidade ao Senhor, e esse zelo é essa veste, né? Porque a veste não podia ser suja, isso já tem na lei, e vai ter uma aplicação espiritual nos apóstolos, né? Amém. São Paulo é chamado Terra da Garoa. Tá? Pode estar sol de manhã, de tarde tá frio. A gente sai com um monte de roupa, a gente parece cebola. A gente vai tirando, tira a jaqueta, tira a blusa de frio, fica de camiseta e aí vai trocando. Então, seja bem-vindo a São Paulo. Bom, irmãos, eu quero compartilhar já de cara esse e-book aqui para mostrar para vocês que vocês podem pegar na descrição desse vídeo esse e-book e lá no nosso site mais de 100, vou até deixar um banner passando aqui, ó, tem curso com certificado e tem mais de 170 e-books, se eu não me engano já tem 180 e-books para você ser certificado, tá bom? Então vamos começar aqui esse estudo com o cuidado de Paulo que está em 2 Coríntios 2, 11, do 2 ao 3. Esse é o nosso verso base que a gente vai partir, mas assim, a gente vai dar uma chuva de versos. Para quem gosta de estudar a Bíblia, parabéns, se você é espartano de guerra, fica com a gente, vamos estudar aqui que você vai gostar demais desse estudo. Deixa eu puxar, eu não percebi aqui, mas deixa eu puxar a gente para o lado, pronto. Agora fica mais fácil. Então, a gente já sabe que má doutrina suja as vestes da noiva, certo? Sim. Então vamos começar aqui com contextualização de Paulo. 2 Coríntios 11, 2, 3. Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e da pureza devida. O que o apóstolo Paulo está fazendo? Ele está preocupado em limpar do meio da igreja os falsos ensinamentos. Óbvio, está na cara isso. A forma de manter a igreja pura e santa e imaculada é doutriná-la. Então, o que é doutrinar? Ensinar a igreja, certo? Vemos a preocupação do apóstolo Paulo em suas cartas e exortar a igreja a respeito de falsos ensinamentos. A carta de Judas, deixa eu até puxar para você ver onde eu estou aqui, ó. Tá aqui, ó. A carta de Judas, nós vamos falar dela lá no finalzinho, tá, irmão? Fica até o final. A carta de Judas alerta para o gnosticismo do primeiro século. Pedro e João também seguem a mesma linha. O que eles querem? Varrer os falsos ensinamentos do meio da igreja. Então parece que já no tempo de Cristo já tinha falsos ensinamentos, não é isso? Sim, já tinha. Porque a gente não pode esquecer que a Jerusalém estava ali num contexto helenizado, ou seja, num contexto que está sob a cultura greco-romana. Então, há influência dessa cultura, desse imaginário greco-romano, dentro do contexto judaico. E isso começou a misturar essas doutrinas, as doutrinas judaicas com o helenismo, e aí começou a entrar essa parte aí mais do conhecimento, uma parte mais filosófica, uma parte mais mística da doutrina, e os apóstolos eles vão começar a limpar isso aí. Maravilha. Você quer saber o que é falsa doutrina? Você quer saber reconhecer a falsa doutrina? Fica até o final do vídeo, porque agora nós vamos falar de vestes sujas, ok? Vamos mostrar as roupas sujas, vamos mostrar o que é trapo de imundícia, e depois nós vamos lá no final mostrar para você como que você identifica as vestes sujas. Então vamos lá. Aqui, ó, Josué de roupas sujas. Lá em Zacarias do 3, 3 ao 5 diz o seguinte, ó, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor. Tomou esta palavra e disse aos que estavam diante dele,
tirai as vestes sujas. A Josué disse, eis que eu tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. O anjo do Senhor já é uma metonímia, né, ou assim, uma teofania que aponta para Cristo, certo? Sim. O anjo do Senhor limpando as vestes de Josué. E ele disse assim, e disse, eu ponho-te um turbante limpo sobre a sua cabeça. Puseram-lhe então, pois sobre a sua cabeça um turbante limpo e vestiram os trajes próprios. O anjo do Senhor estava ali, ainda um anjo do Senhor maiúsculo, né? Fica bem claro Sim. que está apontando para Cristo. Então, o livro de Zacarias possui 8 visões no total, e nessa quarta visão o profeta consegue ver o sumo sacerdote ali, Josué, de vestes sujas na presença do anjo do Senhor. Então ele recebe ordens para tirar as vestes sujas que ele estava vestido e colocar finos trajes de sumo sacerdote, com um turbante ali na sua cabeça também, certo? Então, isso aponta para a gente a uma vocação a qual a gente foi chamado, né, Hilber? Essa visão representa o que Deus faria com o seu povo através de Josué, que era um chamado para despir as suas vestes de pecado, né? Então Josué era um modelo, era um símbolo. Ele estava vestido de vestes sujas e Deus ia limpar as vestes desse sacerdote, mostrando que Deus faria isso com a sua nação. Josué, como sacerdote, é a representação do povo de Deus e nós somos chamados para portarmos como sacerdotes de um reino de sacerdotes. Apocalipse 1:6. Estou erigindo de vocês um reino de sacerdotes. O detalhe do turbante sobre a cabeça de Josué é uma metonímia que a gente sempre fala, um símbolo que aponta para algo, ou seja, mudança de pensamento seriam pensamentos santos ao Senhor, por isso que ele coloca um turbante branco na cabeça de Josué. O homem só pode mudar de vida se ele mudar o seu entendimento, ou seja, o seu pensamento. Por isso que a gente sempre fala aqui no Papo com Deus que pensamento modela comportamento, você precisa tomar cuidado com aquilo que você pensa e com aquilo que você vê. Então, nós sabemos que a igreja é o baluarte do evangelho de Deus na terra, baluarte como uma fortaleza intransponível, sendo farol na escuridão e luz para as nações, ou seja, guardiões das verdades inegociáveis e intransponíveis do evangelho de Cristo. Então, nesse momento mesmo, existe uma batalha espiritual pela nossa mente, irmãos, não se deixe enganar. Os nossos pensamentos estão tentando ser contaminados com pensamentos mundanos. E às vezes dentro da própria igreja antropocêntrico, né, Hilber, que faz, na verdade, o homem se tornar um grande mocinho em vez de um grande vilão dessa grande história do pecado. Nós somos vilão nessa história, não somos mocinhos, não é isso? Exatamente. E a gente fez um estudo sobre isso chamado Síndrome do Nimrod, né? A gente vai deixar um card passando que a gente trata sobre esse pensamento do homem fazer o seu nome grande dentro da igreja, dentro do caminho do evangelho, né? Interessante que vestes finas vai apontar também para um sacerdócio, né? O sacerdote tinha que se vestir de vestes finas. Então, fazendo essa mudança, mostrando que Josué era um sacerdote, está apontando para a gente. Isso é uma coisa que vai apontar mais lá na frente, né? Como o Max falou, para esse reino que Deus está arrumando dele, que está consertando ele, esse reino de reis e sacerdotes. Maravilha. Olha só, nós estamos falando de vestes, mas nós vamos falar lá no finalzinho sobre como identificar as apostasias, as grandes heresias, tá? Então, ó, vestes de pano de saco. Então vamos lá, falamos de veste suja, veste de pano de saco. Apocalipse 11:3. Darei poder às minhas duas testemunhas, a fim de que profetize durante 1260 dias com trajes escuros de pano de saco. Então, vestes de pano de saco simboliza o tempo de arrependimento, onde as duas testemunhas do Senhor estarão na última hora, profetizando sobre os estatutos, ordenanças de Deus e santificando a igreja do Senhor. Ou seja, é tempo de arrependimento. Deixa eu puxar aqui, ó. É tempo de arrependimento, porque o dia da expiação está chegando ao volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus entrega a judeus e gentios as suas duas testemunhas na última hora, vestes de pano de saco, ou seja, Deus vai dar a oportunidade para essas testemunhas pregarem na última hora e se arrependerem dos seus maus caminhos, né? E, sem vestes ou estar nu, também tem um verso lá, em Gênesis 3, que quando Adão peca, né, a primeira atitude de Adão é se esconder de Deus, dizendo que estava nu, que ele estava envergonhado. Então a gente percebe que também estar nu é não ter vestes. Vestes sujas é um problema, veste de pano de saco mostra o tempo de humilhação, estar nu na presença de Deus é símbolo de pecado. E, irmãos, também a gente queria pontuar uma coisa assim, saiba que tipo, não é Deus que se afasta de você. Eu já ouvi falando assim, Deus se afasta de você quando você peca. É nós que nos afastamos da presença de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus, como fala lá em Isaías, não é isso? Se não me engano, Isaías 66. Então o pecado faz separação entre nós. Então não é Deus, Deus tem uma... como que eu posso dizer? Deus tem uma propriedade, é uma qualidade, chama imutável. Deus é imutável, ele não muda. Então, se Deus está próximo de você, ele não vai sair de perto de você. É que você, quando você peca, você precisa se afastar da presença de Deus. Então, para pecar, você não consegue pecar na presença de Deus. Você se afasta da presença de Deus para que você cometa o pecado. Então, Deus é imutável, certo, Hilber? Certo, é o que a gente chama, né, a imutabilidade de Deus.
Deus é imutável e a gente já não é. A gente muda bastante, por isso que nós erramos, por isso que o nosso pecado nos afasta da presença de Deus. O interessante aí, Max, que aí a gente já consegue também ver um apontamento para Cristo, né? O homem pecado, ele mata um animal e coloca no animal que é uma veste de pele. Já mostrando no sacrifício de animal que o quê? O homem seria justificado através de um sacrifício de outro. E esse sacrifício de outro aponta para Jesus Cristo. Maravilha. Voltar aqui para o nosso e-book, a gente já está caminhando aqui para o final. Tem bastante coisa, olha, tem vestes de pano de saco e arrependimento de novo em Ezequiel, vestes de humilhação, olha Hebreus 11, do 37 ao 38, eles foram apedrejados, foram cerrados pelo meio, eles foram mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era dignos, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, assim, a gente percebe bastante aí a questão das vestes de humilhação, vestido com peles de animais, né, e andando errantes pelo deserto. Então, é um tempo também de humilhação para as testemunhas do Senhor. O próprio João Batista, né, Max? Pele de animal, comendo gafanhoto e mel no deserto, pregando a palavra de Deus, o caminho, né? Ajeitar o caminho, ajeitar as veredas, né? Ou seja, consertem de seus caminhos, porque é chegado o reino dos céus. Verdade. Olha lá em Tiago está fazendo uma exortação. As vossas riquezas são corruptas. O que você chama de riqueza, Deus chama de corrupção. E as vossas roupagens, comidas de traça. O que é a roupagem? Né? A justificação do homem. Ele tenta se justificar através dos seus atos. Olha, isso para Deus é como trapo de imundícia. A Bíblia não fala isso? A sua justificação é como trapo de imundícia. Tiago, então, fala da roupa espiritual que é corrompida por conta dos valores humanos e das coisas que perecem. Vestes de trapos, Provérbios 23, 21, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza e sonolência, e vestirá de trapos o homem, para que você, aqui é uma exortação nossa, né, Hilber? Para você que come qualquer tipo de alimento, ou bebe qualquer tipo de bebida, saiba que a sua alma está sendo vestida de trapos. A nossa preocupação com as pessoas que seguem a gente no canal, olha o que o provérbio está falando, o beberrão, aquele cara que bebe qualquer coisa, e o comilão, aquele cara que come qualquer coisa, eles caem em pobreza e sonolência e vestirão trapos, né? Trapos de homem. Então, cuidado, irmão, com os canais que você tem acessado, com o material que você tem lido, flertes que você tem feito aí. A gente tem falado bastante contra o livro de Enoque, né? Não é com o livro em si, mas as pessoas que pegam o livro e ficam gerando doutrinas e trazendo para dentro da noiva de Cristo. Você está sujando as vestes da noiva. Se você... Deixa eu parar aqui para a gente fazer essa exortação melhor. Se você está fazendo exegese com o livro de Enoque, você pega o grande dia do Senhor e pega o livro de Enoque, você está abandonando o Apocalipse. Jesus chama João, sobe para cá, João, escreve tudo que eu vou te contar, manda para 7 igrejas da Ásia, escreve 7 cartas, manda para as igrejas da Ásia. E aí você pega, em vez de você fazer sobre o Apocalipse, reis, profetas, sobre o cano, você fazer uma boa exegese, você fazer uma escatologia, né, em cima disso, você para aí, vai para o livro de Enoque e tenta encaixar isso no Apocalipse do Senhor, e aí você quer apresentar o Apocalipse de Enoque como verdadeiro. Irmãos, isso não é canônico, tá bom? Ele é um pseudoepígrafo, nós já falamos sobre isso, vou pedir para o Wilber deixar um card para vocês aqui, pseudoepígrafo de Enoque. Cuidado com falsas doutrinas. Você pode estar trazendo sujeira, como eu coloquei nessa roupa aqui, ó. Deixa eu puxar para cá. Como eu coloquei nessa roupa aqui, ó. Você pode estar sujando as vestes da noiva do Senhor. Cuidado, você pode ser responsável por estar maculando as vestes da roupa da noiva do Senhor. O que é uma má teologia? O que é uma má doutrina? É sujar as vestes da noiva do Senhor, certo? Perfeito, Marcos. Então, o problema não é nem a questão do livro de Enoque. Você pode ler o livro de Enoque como você lê uma literatura mística, um Senhor dos Anéis, Harry Potter, Apocalipse não, Senhor dos Anéis, Harry Potter... Harry Potter? Você lê Harry Potter? Nárnia. O Wilber lê Harry Potter. Eu leio Senhor dos Anéis. Tá? Game of Thrones. Mas, enfim, mas o problema é quando eu pego isso, eu transformo em uma ortodoxia, numa doutrina. Quem não faz isso está errado, quem não faz isso está longe de Deus, e não é bem assim, tá? E a gente vai pensando em fazer uma live sobre isso, de perguntas e respostas sobre o livro de Enoque, que você vai poder perguntar tudo pra gente, a gente vai te responder da melhor maneira possível sobre o livro. Se você quiser uma live sobre o livro de Enoque, deixa nos comentários que você quer uma live. Se você quiser uma pergunta sobre o livro de Enoque, coloca nos comentários e a gente está estudando de fazer uma live com vocês, tá bom? Deixa eu puxar para cá, a gente está caminhando para o final. Olha o alerta do apóstolo Judas. Judas 1, 17 a 23. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizem, no último
tempo haverá escarnecedores. Presta atenção, irmãos. No último tempo, ou seja, a última hora, agora, haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm um espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha só o que Judas está deixando claro aqui. Judas, com apenas um capítulo, né? Com apenas um capítulo, ele mostra o zelo da igreja do Senhor. Ele traz à mente do leitor a dissimulação do evangelho, seduzindo os cristãos para suas ímpias paixões. Resumidamente, ele está dizendo o seguinte, ó. Cuidado com o evangelho oferecido nos últimos dias. Ele vai satisfazer o desejo da sua carne. É o que a gente vê ultimamente, né, Uber? Parece que o evangelho de hoje ele está açucarado, né? Sim, ele está açucarado, ele está doce, não tem mais cruz. Como o Cristo falou, né? Se o sal perder o sabor, se o sal deixar de salgar, para que ele vai servir? Não vai servir para nada, vai ser lançado fora. Verdade, verdade. Agora aqui no finalzinho, irmão, fica com a gente aqui que agora nós queremos deixar uma exortação bacana para a igreja, tá? Ó, nós andamos muito preocupados aqui no trecho final. Eu ando muito preocupado com as ameaças que cercam a igreja de Cristo. Existe um outro evangelho que está sendo pregado, mais precisamente nas últimas 2 décadas. Nós já falamos aqui sobre, paternidade, orfandade, falamos sobre a graça, sobre a fé com obediência, a emuná, né? Porque esses temas invadiram as redes trazendo o sentimento de pertencimento para aquele que ouve. Então, quando você ouve falar de paternidade, você já se sente pertencente, né, a um reino de Deus, a um Pai celeste e tal. O evangelho de Cristo não te faz aceito. Veja só, irmão, o evangelho de Cristo, ele mostra exatamente que nós somos condenados pelos nossos pecados. Então, assim, ele te exclui do mundo e ele te inclui na comunhão dos santos. Ou ele te exclui da comunhão dos santos e ele te deixa no mundo. O evangelho de Cristo não tem meio termo. Ele é um evangelho exclusivo, né? Nós vamos fazer um estudo chamado evangelho exclusivo. Não vá acreditar que o evangelho de Cristo é um evangelho inclusivo, que inclui todo mundo. Tá? Cristo veio para todos, mas todos aqueles que receberam ele é que têm a vida eterna. E para receber a Cristo, você precisa ser exclusivo. Você precisa abandonar tudo para viver para ele. Não precisa fazer nada para ir para Cristo. Você precisa fazer tudo, cara. Você precisa morrer. Você precisa entregar a sua vida para ele. Então, o evangelho de Cristo não é inclusivo, ele é exclusivo, tá? Esse evangelho, ele é duro muitas vezes, irmãos. Na boca, ele é doce, como fala lá em Apocalipse 10:10, né? Sim. Mas no ventre ele é amargo. Significa o quê? Falar dele é muito fácil, mas quando a gente come esse evangelho, ele é amargo, porque ele requer da gente renúncia todos os dias, né? A gente precisa abandonar os nossos maus caminhos todos os dias. O evangelho de Cristo não é fácil de engolir e ninguém gosta de engolir uma colher de sal, né, Hilber? Mas o evangelho açucarado tornou a vida dos homens mais doce. Se Jesus fala que nós somos sal da terra, ninguém quer engolir o sal, né, meu? Porque uma colher de sal, ele é gostoso colocar na comida. Mas se a gente pegar uma colher de sal e tentar engolir, a gente não quer. Mas uma colher de açúcar a gente quer, né? E o evangelho que o pessoal tem pregado hoje parece um evangelho mais açucarado. O evangelho de Jesus Cristo não faz a gente santo. O evangelho de Jesus Cristo nos faz santo, mas não aceito. Também é uma outra frase bacana. E Tim Keller falou uma frase também muito legal, a gente tem que mencionar esse autor aqui. Jesus não foi um cara legal que fez coisas boas no mundo. Você não crucifica pessoas legais, você crucifica ameaças. Então Jesus não foi um cara bacana, né? O evangelho de Jesus não é uma ameaça para as religiões. Veja só, irmãos, o evangelho de Jesus ele é uma ameaça para o mundo, porque o mundo é inimigo de Deus. Por isso que tem tantas perseguições e movimentos políticos para calar o evangelho de Cristo no mundo inteiro, certo? Os homens, retiraram o ensino religioso das escolas, assediaram as nossas crianças com movimentos ideológicos e assim eles vivem livres dos seus pecados, né? Para que não tenha ninguém que aponte os seus erros, para que eles não possam viver no temor do Senhor. Concorda com isso, Silvio? Concordo perfeitamente. E quando o Tim Keller fala, você não crucifica uma pessoa legal, a crucificação só era feita, era uma morte exclusiva, tá? Porque só era crucificado quem era uma ameaça para o imperador romano. Quem era visto como ameaça era crucificado e ficava de exemplo. Por isso que ficava pendurado. Para todo mundo que passar e tem lá a plaquinha, aí todo mundo olha e falava, nossa, e essa aqui é a recompensa para quem for contra o imperador romano. Quando você fazia ali algum tipo de erro e você era condenado à morte, você era degolado na cabeça. Mas essa crucificação era exclusiva para aqueles que eram uma ameaça à ordem do imperador. Maravilha.
Paulo chega a falar lá em Coríntios 4 que nada tinha pesado na sua consciência, e nem por isso eu me dou por justificado. Então, cuidado, irmãos, você fala assim, eu não pequei, eu não me sinto, e eu me sinto justificado por isso, porque agora eu estou em Cristo. Paulo fala, eu não tenho nada pesado na minha mente que eu tenha feito, ou que eu me lembre, e nem por isso eu me dou por justificado. Ou seja, a justificação não é pelos nossos méritos, mas por aquilo que Cristo fez, né? Quanto mais perto nós chegamos do Senhor, mais reconhecemos a nossa humanidade e miséria. Então nós precisamos limpar as nossas vestes, nos santificar, limpar do meio da igreja falsas doutrinas que acabam sujando as vestes da noiva. A apostasia, está lá em 2 Tessalonicenses 2, irmãos. A apostasia cresce dia a dia, e ela é o que precede a chegada do anticristo. Nós fizemos um estudo, né, aquilo que detém a chegada do anticristo. Você vai entender, né, que a grande apostasia, ele é um marco, né, que vai marcar tempos, né, divisores de água. Então a apostasia cresce dia a dia, mas Deus dará nos últimos dias um êxodo de pessoas desejosas de ouvir a sã doutrina. Nós cremos assim, né, Hilber? De sofrer por amor a esse evangelho, com espírito piedoso, prontos a servir os seus irmãos e viver uma vida de unidade no corpo de Cristo. Assim como Paulo limpou as vestes da noiva do Senhor, varrendo falsas doutrinas do meio da igreja, sejamos em nossos dias os remanescentes do Senhor, porque é necessário que profetizemos ainda a respeito de muitos povos, nações e línguas e reis, a respeito dos mandamentos, dos estatutos, das ordenanças do Senhor, está lá em Apocalipse 10, do 1 ao 10. Então, irmãos, veste suja, vamos varrer do meio da igreja do Senhor falsa doutrina, falsa, má teologia. O que é uma má teologia? A gente chama que é o evangelho ambíguo, parece muito com a verdade, mas no final da história, né, ele te leva para um outro lado. Nós vamos escrever um estudo aqui, e se Deus for contra nós? Porque a gente ouve muito dentro das igrejas, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é contra o homem, Hilber? Várias vezes. Várias vezes. E após a queda, se nós não formos ao caminho dele, buscar cada vez mais, ele vai ser cada vez mais contendo contra o homem. E como o Marcos sempre fala, um verso legal, que é o verso de Romanos, né? Quando ele deixa o homem à sua própria sorte, então quer dizer que você está totalmente contra Deus, você está o oposto de Deus. O maior juiz de Deus com o homem é deixar o homem à sua própria sorte. Eu acho que Romanos 1:26, se não me falha a memória. Olha só, Josué 2, fala assim, tocai trombetas em Sião, anunciai com voz de rebate no meu santo monte, o dia do Senhor vem, um dia de escuridade, e quão grande terrível é aquele dia. E o que a gente percebe, irmãos, que nós precisamos entender que Deus vem sim contra o homem, para julgar o homem e condenar. O dia do Senhor vem, e toque trombetas em Sião. Nós falamos que Sião aqui como Assembleia dos Santos, né, dá a voz de rebate, ou seja, prepara o povo para a guerra. A voz de rebate preparava o povo para a guerra, né, e proclame que o dia do Senhor vem. Os homens hoje não têm pregado mais o dia do Senhor, têm pregado o evangelho açucarado. Precisamos varrer falsa doutrina no meio da igreja, chamar a igreja a santificação e arrependimento todos os dias, tá? Varrer as más teologias e falsa doutrina do seio da igreja. Cuidado com livros apócrifos, cuidado, irmãos, para você não flertar com aquilo que suja as vestes da noiva de Cristo, porque Deus vai cobrar isso. Você vê que quando Jesus fala que muitos naqueles dias dirão, Senhor, em seu nome expulsamos demônios, fizemos sinais e maravilhas e tal. São crentes, irmãos, expulsar demônios, fazer sinais e maravilhas, todas essas pessoas são crentes. É uma igreja que acredita que está na presença do Senhor, mas está vivendo uma falsa doutrina, né? Uma falsa teologia bíblica. É por isso que o Papo com Deus visa edificar a noiva de Cristo, né? Varrer as vestes da noiva de Cristo, varrer falsa teologia do meio da igreja, limpar as vestes de Cristo. A gente sempre fala aqui, e se você perceber os nossos últimos estudos, todos têm sido baseados nisso, né? Boa teologia, né? Doutrina apostólica, baseado na doutrina dos apóstolos, para a gente varrer falsa doutrina. Agora você já sabe quais são os perigos que cercam a igreja de Cristo. Olha só o que Judas falou lá, cuidado com o evangelho oferecido nos últimos dias. Ele vai satisfazer o desejo da sua carne. Paulo começa falando assim, eu vou até voltar aqui, só para ler esse trecho para vocês. Olha o que Paulo falou assim, olha, mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte a simplicidade da pureza devida a Cristo. Aonde que o diabo vai trabalhar? Na mente do homem. Paulo já falou, eu tenho medo que a astúcia ele corrompa vocês, anticristo, tudo que é contra Cristo. Um pensamento que vai contra Jesus Cristo. Não, mas eles falam de Cristo lá. Não, mas vai contra a doutrina cristã, né? Os dogmas da doutrina cristã. E é por isso que esse alerta aqui pra gente, a gente quer acender uma luz vermelha para a igreja de Cristo, dizer, estamos aqui, né? E a igreja de Cristo precisa ser o baluarte da verdade do evangelho de Cristo.
Muitas igrejas têm abandonado isso, outras igrejas têm aplicado ideologias dentro da sua igreja, ideologia de gênero e tantas outras coisas, e a gente tem ficado bastante preocupado. E também astúcias, pequenos pontos dentro da igreja, parece muito com verdade, a gente chama isso de sofisma. Sofisma é uma mentira, ela parece demais com a verdade, né? Ela sai só 1 centímetro assim da verdade do Senhor, mas lá na frente 1 centímetro vai virar quilômetros de diferença, você vai passar longe da porta do céu, amém? Nosso objetivo aqui é edificar o povo santo através de uma doutrina dogmática, né, Hilber? É isso aí. Então tá bom, irmãos. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui para você fazer download desse e-book. Lembrando que lá no nosso site você tem mais de 180 e-books como esse para você fazer download, ó, papocomdeus.com.br. Vai lá, acessa os nossos e-books. Lá também tem mais de 16 cursos do Papo com Deus e todo o material é gratuito para edificar a sua vida, tá bom? Temos o libras.papocomdeus.com.br, que é boa teologia para surdos. Nós fazemos um trabalho incrível para ensinar boa teologia para os nossos irmãos surdos. Se você gosta do nosso trabalho, considere-se a ser um gerente do Papo com Deus e apoiar esse trabalho para que a gente chegue mais longe. Nossos anúncios ADS Marketing chegam em Angola, Moçambique, Portugal e aqui no Brasil também. Nós queremos levar boa teologia para a noiva de Cristo em todos os países aos quais o Senhor nos abriu. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.